Lilian, tô te vendo aqui já. Você tá conectada, né? Tá me ouvindo? Seu microfone tá aberto também, se não me engano. Deixa eu ver aqui o chat. Tá. Oi, Lilian, abri o seu microfone, tá? Você consegue me ouvir, né? Peraí, ainda não, peraí. Agora, Lilian? Eu? Isso, ó, já tô te escutando já, tá? Então você tá online aí agora, né? Você tá centralizada na tela. Eu vou fixar você na tela para que o pessoal veja você, tá? E aí depois que você interagir no começo da aula, quando você tiver compartilhar a sua tela, você já vai ter o controle aí para fazer isso, tá? Uma coisa Tá. que a gente está fazendo é o seguinte: no final da aula você fala uma palavra-chave para o pessoal, que eles têm um formulário que é tipo uma chamada virtual, entendeu? Tá bom. Então a gente tá se virando assim, por enquanto, durante muito tempo, né? Porque o negócio é sem precedentes, né? Então eu vou deixar o controle com você, tá? Vou fazer o seguinte agora: eu vou deixar você como host da chamada, como administrador. Então, você vai conseguir fazer tipo as interações aí de compartilhar sua tela e tudo mais. Beleza? Beleza. Deixa eu achar aqui. Tá, então daí pra frente é com você agora. Mas fica aí na linha que eu vou precisar de ajuda aí. Tá, tô por aqui. Beleza, agora você pode falar aí. Pode falar já? Tá todo mundo aí me ouvindo? Como que eu Sim. faço pra... Sim? Oi. Olá! Opa. Que coisa! Não achava que chegaríamos a esse ponto, mas chegamos e talvez piore. Mas a gente tem agora bastante tempo para poder. Quer dizer, alguns de vocês, não sei se todos, pelo menos eu estou de quarentena em casa até segunda ordem. Lá no meu serviço o pessoal está parando. E eu acho que até no fim do mês várias coisas estejam paradas já. Só fiquem os hospitais e os serviços essenciais. E aí, tá todo mundo vivo? Ninguém morreu até agora? Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto Até pegou. agora estamos vivos. Tá? Tem um homem com gripe, eu já fiquei assim olhando, meu Deus, será que é coronavírus? Mas é o necessário, a gente tem que passar por isso. Eu já escolhi um monte de curso online que eu quero fazer e eu vou colocar minha produtividade em utilização. Bom, vamos começar a química, que é o tema da aula de hoje, e eu quero saber como é que mexe nesse trem aqui. Eu acho que é isso. É isso? Vocês estão vendo a aula aí? Tá. Sim. Mãe de química Então orgânica? vamos, bora de química aí. Ai, meu Sim. Deus do céu. Uma revisão. Respira fundo, química é legal! Uma breve revisão sobre a aula passada. Luiz, como é que faz pro negócio das canetinhas aqui, rapaz? Tinha uns bichinhos da canetinha? Ouvi falar? Ai, meu Deus, rabisquei tudo. Tá. Calma. Não vou saber. A gente vai aprendendo junto, né? Revisão sobre a aula passada, as características dos compostos de carbono. Eu falei sobre solubilidade, que a maioria dos compostos de carbono são insolúveis em água, por exemplo, solventes orgânicos, todos
gorduras e etc., geralmente são insolúveis em água, a maioria deles. A polaridade dos compostos carbônicos, a maioria é apolar. Então, água. Então, compostos orgânicos com ligação entre moléculas muito forte, eles têm maior dificuldade de passar do estado líquido para o ponto de ebulição. Quanto à massa molar, as moléculas mais difícil, mais alto é o ponto de ebulição delas. Então, quanto maior a massa molecular, maior o ponto de fusão e ebulição. Deixa eu só pedir aqui para o rapaz me trazer o cabo do computador aqui. Computador. E quanto mais ramificada a molécula, mais espaçada ela é. Ela forma um espaçamento entre as moléculas, então diminui a interação entre elas. Oi? O áudio tá travando. Tá, só um instantinho que eu acho Pra mim que tá normal aqui. tá acabando. Pra mim também tá normal. Pra mim tá normal. Aqui tá Deixa eu travando. só buscar o carregador travando aqui aqui do também. computador que eu... Peraí. Peraí, tem alguém roubando a minha internet? Trabalhar pra comprar internet boa. Fica na sala de aula. Sala de aula, deixa eu botar pra vocês. Eu acho que é o meu computador que tá acabando a bateria. Eu esqueci de pegar a trem. Peraí. Não. Ei, química é legal. Falso. Onde química é legal, sinceramente? Eu não sei, eu tenho que Química achar é legal legal. pra vocês não fazerem álcool em gel com gel de cabelo, gente. Toma, seus beijos. Tem gente que fez Fez isso? álcool em gel aqui com gel de cabelo. Nossa, Ah, não, cara. Eu roubei o álcool de um Opala pra fazer isso. Pra que fazer com gel de cabelo? Não faça isso. O álcool combustível, ele tem algumas substâncias tóxicas justamente para você não engolir ele. Eu não lembro o que é, mas é alguma substância tóxica para você não ingerir, né? Porque senão todo mundo ia comprar álcool ia comprar álcool lá no Mecânico. posto de combustível. Meu pai. E aí, ele tem uma substância tóxica, por isso que ele não pode ser usado como alimento, ou coisa assim. E por isso que não pode fazer álcool em gel ou álcool 70 do posto de combustível. Vai explodir Entenderam? sua casa. Droga. E tem o fato dele ser Inflamável. inflamável, por isso que só vende água a 46 no mercado. Há tempos atrás vendia 96. Aí dava para fazer o álcool 70, mas agora não dá mais. Não dá mais. Por isso que eles fazem nessa forma de gel, para você conseguir distribuir álcool 70, mas ele não é inflamável. Você pode até tentar botar fogo nele, mas ele não vai ficar Porque é em inflamável. gel, né? Sim, mas o fator principal o fator principal é por ele ser 70%. Não é o fato dele ser gel, não é o fato dele ser álcool, é o fato dele ser álcool 70%. O que acontece? Quando ele tem 70% de álcool e 30% de água. Quando é isso, esses 30% de água consegue entrar dentro da capa do vírus ou da bactéria, inchar ela, deixar ela túrgida, e os 70% de álcool consegue romper a parede da bactéria ou do vírus. E aí mata. Aí remove a capa que o vírus tem. Removendo assim sua proteção. Ele incha a bactéria de água, como se fosse uma batata quando a gente cozinha muito ela fica inchada, certo? Eu ela quando fica acordo. bem inchada.
E aí vem o álcool e ele rompe a parede molecular e aí sai sai os DNA tudo para fora. Só que o melhor é lavar a mão, porque o álcool ele vai romper, vai deixar grudado aqui na sua pele. Só que quando você lava a mão, você lava com água e sabão, rompe as camadas e ainda leva a água, leva ela embora. Melhor é lavar a mão. Então a melhor coisa é lavar a mão mesmo. E evitar Aí, o viu? contato. Química é interessante. Química é interessante, que beleza. Tenho que achar interessante pra fazer faculdade disso. Eu assisti Breaking Bad, é muito interessante. Estudar química pra fazer nossas drogas. Falando em pegar fogo, um dos tópicos da aula passada que eu esqueci de falar era combustibilidade. O que é? É uma propriedade dos compostos de queimar, né? De pegar fogo. E os compostos orgânicos são ótimos combustíveis. Então, excetuando, por exemplo, o carvão que a gente queima, ele é um mineral, e o H2, que é o hidrogênio, que a gente bota fogo nele e ele vira água, excetuando esses dois compostos minerais, né? Todos os outros combustíveis são compostos orgânicos. Vocês estão vendo aí na tela? Gasolina, etanol, diesel, querosene, óleo vegetal, biodiesel, todos esses compostos são compostos provenientes de compostos de carbono e são ótimos combustíveis. Como é que eu faço aqui o trem, menino? Então, falando um pouco desses combustíveis, o gás natural, por exemplo. O gás natural, vocês sabem o que é o gás? Qual que é a diferença entre o gás natural e o gás de cozinha? Porque o gás natural ele é inflamável mais ou não? Para que eles são usados? O gás natural não tem cheiro, o gás de cozinha ele tem cheiro para identificar. Isso. E em que lugar a gente encontra mais gás natural e em que casa a gente encontra mais gás de cozinha? Na casa gás de de cozinha, eu acho que encontra na cozinha. Eu acho que gás de cozinha é mais em restaurante que usa, não é? Na casa de vocês, tem gás É isso que eu ia falar. Na nossa casa, botijão ou é gás encanado? É botijão. Na casa de vocês, é gás de botijão. Quem tem gás encanado aí em casa? Aqui. Gás encanado não é tipo lá para lareira, essas coisas? Não, também vai pro apartamento. Isso. Aquecedor. Gás de apartamento ou aquecedor, geralmente é o gás encanado. O gás encanado, que é o gás natural. Ele é... Eu queria achar a canetinha. Aqui, Spotlight. Ele é essa moléculazinha aqui, ó. O CH4. O CH4, ele é o gás natural, ele é o metano. Já o gás de cozinha é o... Travou aqui pra ele mim. é no botijão e ele é composto por butano e propano, na sua maioria. Voltou? Estão vivos? Vocês estão vivos? Alô? Voltou. Alô, tá travando Voltou? muito. Também tá normal. Será o meu Wi-Fi? Será que tem gente roubando meu Wi-Fi? Pode ser o meu também. Eu vou roubar o cabo de internet aqui, peraí. A Lilian vai pegando o cabo de internet, gente, relembrando para vocês verem lá se vocês já foram convidados para a turma também de Química Orgânica, né? E olha eu, que eu sou uma porta para essas coisas de tecnologia, tem que usar essas coisas aí. Vocês são até mais espertos
perto, né? São duas, não entendo nada também. Tô aqui, fico boiando. Mas tá online aí assistindo, tá vendo? Isso já é uma vitória, já. Já é um avanço. Certeza, é um super avanço. Eu acho que a gente não... Pronto, conectei um cabo de internet aqui. Aí. Tá todo mundo aí? Sim. Ah, Então, gás natural é o gás CH4 e o gás de cozinha, ele vem do botijão, ele é composto de propanos, butanos e mais um monte de outros participantes. E o cheiro, aquele cheiro são mercaptanas, é um cheiro de ovo podre, não é? Um cheiro de ovo podre, quando a gente... Não tem nada a ver com enxofre, né? Não. Tem, todas as mercaptanas são compostos orgânicos que têm enxofre no meio da composição. Por isso vem o cheiro, né? É aquele cheiro, um cheiro de ovo, um cheiro bem característico. Outros combustíveis são quem? A gasolina, que a gasolina é composta por esses dois, é um heptano e um isooctano. O álcool, ele é composto por uma molécula chamada etanol. Então, todos esses são combustíveis. Só que cada molécula, então, cada molécula dessa, ela tem uma classificação. Então, a gente tem que começar a separar essas moléculas quanto a funções orgânicas, quanto ao número de carbonos, o que ela tem, o que ela deixa de ter. Então, na química dos compostos de carbono, a gente vai ter que fazer uma classificação. Muito coisa de químico, né? Químico ama classificar coisas. Então, as classificações são referentes ao carbono. Então, por exemplo, o carbono, vendo só o carbono em si, vendo só o carbono, a gente tem o carbono primário, que é um carbono que é ligado a um outro carbono. Então, são os carbonos da ponta. Então, todos os carbonos da ponta, um CH3, CH3, esse aqui, são carbonos ligados a apenas a um outro carbono. Então, esse aqui está ligado a esse. Esse aqui está ligado a esse. Esse está ligado a um. E esse está ligado a um. São carbonos primários. Então, são carbonos ligados a um outro carbono. O carbono secundário são carbonos ligados a outros dois carbonos. Então, por exemplo, o do meio aqui, ó. Esse aqui está ligado a esse vizinho e a esse vizinho. É um carbono secundário. O carbono terciário é um carbono ligado a 3 carboninhos. Esse carboninho aqui, ó, tá ligado a 1, 2, 3. E o carbono quaternário é um carbono ligado a outros 4 carboninhos. 1, 2, 3, 4. Então, assim a gente classifica os carbonos. Quanto a quantidade de carbonos que eles estão ligados nos seus vizinhos. Lilian, Oi. se um carbono, por exemplo, tiver C, aí eu tracinho um N e depois um C, ele não é primário porque não está ligado a nenhum carbono, né? Ou ainda é primário porque está ligado a um elemento? Para ele ser primário, ele tem que estar ligado diretamente a outro carbono. Então, se estiver ligado, por exemplo, com o N, já não é mais carbono primário. Aí é carbono nada. Não é carbono nada. Se ele tiver uma coisa no meio, ele não é mais primário. Agora, se eu tivesse C, um N, um C e um C, os 2 últimos Cs são carbonos primários. Cada um está ligado a um outro carbono. Certo? Outra questão também, como que a gente pode classificar os carbonos, é o tipo de ligação entre eles. Então, vocês estão vendo o pontinho vermelho aí? Sim. Sim. Divertido. Um carbono saturado. O que é um carbono saturado?
É um carbono que está cheio. Sabe quando seu irmão briga com você? Vocês têm irmão não, né? Eu tenho. Sabe quando o irmão briga com você? E aí você fala assim, nossa, eu tô cheia de você. Quer dizer que você tá saturada dele, não é? Acho que sim. Analogia interessante. Então, o carbono que é saturado, ele tá cheio, ele faz 4 ligações. 4 ligações com coisas diferentes. Ele só tem ligações simples. Já o carbono o saturado sempre vai fazer ligação com carbono ou pode fazer com hidrogênio também? Esse é um carbono, ligações simples entre outro carbono. Ah. É um carbono saturado. E um carbono insaturado é um carbono que está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. Como que eu faço para voltar lá? No chat. Aqui? Ai, não. Corta aqui. Fica aí. Então, um carbono que não está saturado, ele insaturado, né? Um carbono insaturado é que ele está fazendo uma dupla ligação ou uma tripla ligação com outro carbono. Tem como um carbono fazer 4 ligações com outro carbono? Não. Não. Não? Eu acho que tem. Tem? Eu acho que não. Como um carbono fazer 4 ligações com outro carbono? Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu também acho que não. Tô com os VIPs. Aí, valeu. O apoio. Eu queria... Aí, passa o zap. As enzimas, as maiores enzimas são compostas por quê? Não, mas 4 ligações direto com outro carbono. Ah, tá. Não, deixa pra lá. Não. Eu acho que não. Não é possível. Não. Ele consegue fazer... Nesse ponto, não. Ele consegue fazer ligações simples, consegue fazer duplas e consegue fazer triplas. Agora, 4 ligações ele não consegue. Ô, Luiz, como é que eu faço para voltar a minha imagem aqui? Lá em cima você tem um botãozinho para parar o compartilhamento de tela. Stop share? Isso. Ah, a gente vai aprendendo. Ó, aqui, ó, eu tenho 2 carbonos fazendo 3 ligações, ó. Então, aqui, ó. O carboninho, ele fazendo... Esse é um carbono, esse é um carbono. E aqui ele tá fazendo uma tripla. Ele tá fazendo 3 ligações com o coleguinha dele. Se eu quisesse fazer 4 ligações, ó, teria que sair uma ligação daqui, tá vendo? E ter que colocar ela aqui. Só que não dá. Olha, acabei quebrando minha molécula aqui. Não tem como você fazer uma quarta ligação, porque a tensão entre as ligações é muito forte. A tensão ela é muito grande, então ela não consegue. É impossível você fazer uma quarta ligação entre os carbonos. Então você consegue fazer até 3, mas 4 não. Tá bom? Quanto mais ligações ele tem, mais resistência e tensão ele vai ter, né? Não. Por incrível que pareça, não. Porque isso aqui, para se manter estável, ele é complicado. Ele... Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma outra molécula aqui. Olha a diferença dessa ligação aqui, ó. Essa aqui. Isso aqui é um carbono fazendo só ligações simples. Finge que tem outros carbonos aí. Olha, quando ele faz uma ligação simples aqui, ó, ele consegue ter essa facilidade, ó, ele consegue girar, tá vendo?
Isso contribui para que a molécula diminua a energia dela. Agora, a ligação entre esses dois carbonos, eu vou tentar girar. Eu não consigo girar essa ligação. Então, acontece uma tensão entre essa ligação aqui. Se tiver que quebrar essa ligação, se ela tiver qualquer energia a mais, tiver que quebrar em algum lugar, vai quebrar essa ligação. Essa ligação, diferente dessa daqui, ó, que ela consegue girar. Entenderam? Conseguem visualizar? Sim. Se tiver que quebrar uma ligação, vai quebrar uma ligação insaturada. Se tiver que quebrar uma ligação, se tiver que escolher, tem que quebrar uma ligação, vai quebrar uma ligação insaturada, porque ela tem uma tensão, ela não consegue girar. Já a ligação saturada, não. A energia para fazer essa ligação é muito menor, porque você consegue ter uma mobilidade, ela tem mais vantagens. Então, quanto a... Eita, nós, como é que eu faço isso? Não é isso aqui não. Quanto à classificação dos carbonos, uma ligação insaturada ou saturada. Então, são duplas ou triplas, ou só ligações entre carboninhos. E aí, depois, então, eu classifiquei os carbonos, se ele é primário, secundário, terciário, quaternário, se ele faz ligação saturada ou insaturada. E agora eu vou classificar as cadeias dos hidrocarbonetos. O que é a cadeia? A cadeia é só onde estão os carbonos. Então, isso aqui é uma cadeia, é um esqueleto. É um esqueleto de carbonos. Então, a gente consegue classificar as cadeias também. Como é que a gente classifica? Primeiro, a gente tem que achar a cadeia principal. Tem que achar qual que é a coluna vertebral daquele composto. Depois a gente acha o número de ligações entre os carbonos, se é ligação simples, duplas ou triplas. Se ela é aberta ou fechada, normal ou reunificada, tem ET no meio? Quer ver, ó? Isso aqui, ó, é uma cadeia aberta. Então, é um esqueletinho todinho assim como o esqueleto. Esse esqueleto aqui, ó, uma coluna vertebral. A cadeia principal dessa molécula, ela é aberta. Essa cadeia aqui também, ó. A cadeia principal é a cadeia mais longa que você tem. Então, esse aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui nessa cadeia principal. Se a gente fosse pegar só esse ramo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem menos carbonos do que a anterior. Então, essa não é a cadeia principal. A cadeia principal é essa aqui. É como se fosse uma coluna vertebral. Tem cadeia fechada também, ó. A cadeia fechada é quando um átomo está fechado no outro, né? Não importa a quantidade de átomos, mas ela é fechada. Então, o benzeno é um ótimo exemplo de cadeia fechada. Enquanto essa aqui anterior, ó, tinha 6 carbonos assim aberto, essa aqui tem 6 carbonos fechados no ciclo. E tem as cadeias mistas, que são compostas de cadeias fechadas e podem ter partes abertas, depois pode ter partes fechadas. Cadeias normais. Então, tem as normais e as ramificadas. A normal é quando você tem só uma coluna vertebral. Tem só uma cadeia. A cadeia principal não tem ramificações. Então, aqui a gente não tem nenhum tipo de ramificação. É só os carbonos e os hidrogênios. Não tem carbono ramificado. Já essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada, ó. Ela tem essa cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos ligados em linha na cadeia principal e um carbono pendurado nessa cadeia principal. A gente chama de ramificação. Tô sozinha?
Tem alguém? Opa. Tá sozinha, não. Estamos aqui. Calma que vai ficar mais legal mais pra frente, calma aí. Então, a gente tem a cadeia normal, que ela é a cadeia principal, ela não tem ramificação, e tem a cadeia ramificada, que ela é como se fosse uma raiz de árvore. Você tem um veio principal, e você, a partir desse veio principal, você começa a ter ramificações nela. Ou coisas penduradas, né? Penduricários. Depois disso, então, tem se ela é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, e se ela é saturada ou insaturada. Aqui a gente tem uma cadeia principal, ó. Esse. E esse é a coluna vertebral, é a cadeia principal dessa molécula. Essa molécula é um éster. É a cadeia principal dessa molécula, é isso aqui. Ela é composta apenas de ligações simples entre os carbonos. Entre os carbonos são só ligações simples. Então, a gente chama de cadeia saturada. Tem a cadeia insaturada. Então, ó, essa aqui é a coluna vertebral, é a cadeia principal dela. Essa aqui é a cadeia principal dela. E dentro da cadeia principal, há uma insaturação entre os carbonos. Uma insaturação entre os carbonos. E essa cadeia, ela é ramificada. Olha aqui o penduricário dela. Tem esse CH3 pendurado na cadeia principal. Então, normal e ramificada, insaturada e saturada. Esqueci os outros dois primeiros. E se ela é homogênea, se é só carbono na cadeia principal, ou se tem ET no meio. Se ela tem um ET no meio, um heteroátomo, como é que é? Heteroátomo. Heteroátomo. É um ET no meio. Então, essa molécula aqui tem um ET. Tem esse heteroátomo aqui. Tem essa... aqui, Hétero. Hétero de ET. Tem Machista. a cadeia principal... What the fuck, mandou nada. Tem essa cadeia principal aqui, que ela é composta de 4 carbonos, só que tem um ET no meio. Já a cadeia anterior... Como é que faz aqui? Aqui anterior, ela é homogênea, homo de igual. Então, aqui só iguais, né? Só carbonos na cadeia principal. Então, vamos lá. Então, aqui tem um ET no meio. Então, são 4 classificações. Cadê isso? O que é isso? Silêncio. São 4 classificações. Ai, como é que eu faço para apagar esse trem? Não apaga, né? Tá bom. Eita. Tá, apagou. São 4 classificações. Se ela é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, e se ela é homogênea ou heterogênea. Ah, Jesus. São 4 tipos de classificação que a gente consegue classificar ela. Então, por exemplo, aqui, ó, classifique a cadeia carbônica. Então, o primeiro passo é você determinar a cadeia principal. A cadeia principal é a que tem o maior número de átomos de carbono ligados um atrás do outro. Então, essa daqui é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Poderia ser aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o que está fora da cadeia principal são as ramificações. Então, isso aqui é uma ramificação, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Isso está fora da cadeia principal.
Então, vamos lá. Ela é aberta ou ela é fechada? Essa cadeia. Aberta? A cadeia principal é aberta. Aberta. Peraí, vou matar Ela uma. é saturada ou insaturada? Acho que ela é saturada. 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 Saturada, só tem ligações simples. Sim. Saturada. Ela é ramificada ou ela é normal? Ramificada. Ramificada. E qual que era o último? Nossa, Ela acabou tem de ET ou não tem ET? Ela é homogênea Hétera ou ou é heterogênea? homo? Homo. É homo. Homogênea. Sou eu. Então, Não vou nem falar nada. e quantos carbonos tem na cadeia Fique quieto, principal? então. Quantos Um, carbonos dois, tem na cadeia três, principal? 4, 5. 5? 5, isso. Erro. Eba. Próximo slide. Como é que eu faço aqui? Próximo slide. Ah, tem um negócio aqui. Não, calma. Tem que apagar esse trem. A gente vai aprendendo. Então, a cadeia principal seria onde tem o maior número de átomos ligados. É isso aqui, ó. Isso aqui é a cadeia principal. Quantos átomos tem nessa cadeia principal? Quantos átomos de carbono? Carbono. 3. Quantos carbonos? 3. 3. Então, 2, não. 2, né? isso aqui é Dois. oxigênio. É 2. 2. Olha o outro carbono aqui, ó. O quê? Esse. E Ele esse descobriu o aqui. mundo. Então é 3. É 3. É, 3. Eu só 3. 3 carbonos na cadeia Três. principal. Ela é aberta ou fechada? Aberta. Eu sabia que era 3. Eu tava testando você. Aperta. É legal, Aberta e Einstein. fechada. Tem saturação ou tem insaturações? Essas saturações. Saturações. É saturada, né? Saturada. Saturada. Saturada é quando só tem Ah, tá, ligações pode falar. simples entre os carbonos. Ah, tá, desculpa. Valeu, Pode obrigado. pá. Qual que era o outro? Calma aí, que são 4 coisas. É homogêneo ou Se ela heterogêneo? é eto ou se é homo. Homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Homogêneo. Heterogêneo. Hétero, perdão. Hétero, porque ela Ela tem um não é ET de aqui no meio. Ou não. É heterogênea. Qual que era o outro? Normal ou ramificada, né? Normal ramificada. Era. Normal. Normal. Não. Ela não tem penduricários. Agora sim, me perdi. Perdeu? Só nessa última parte, eu não lembro o que Yash. é. O normal. A normal é quando você não tem... Você tem a cadeia principal e você não tem ramificações. Aí tem a outra que é ramificada, que você tem coisas penduradas na cadeia principal. Ah, tá. Aberta ou Entendi. fechada, saturada ou insaturada, normal e ramificada, e homo e hétero. Tá, certinho. Agora tem que apagar isso aqui. Ai, Jesus, muita coisa para apagar. Vamos no próximo. Estão bem. Nomenclatura. Então, agora a gente já classificou os carbonos, já classificou as cadeias, a gente agora vai dar nome para esses boi. Então, como é que a gente dá nome para esses boi? Primeiro, a gente vai contar o número de carbonos na cadeia principal, verificar... nomenclatura, toda a nomenclatura de compostos orgânicos, ela é baseada na nomenclatura de hidrocarbonetos. Como assim? Hidrocarbonetos são as mais simples dos compostos orgânicos. Eles são formados de hidrogênios e carbonos. São moléculas que só têm hidrogênio e carbono. Então, a nomenclatura de todos os outros vão ser baseadas nos hidrocarbonetos. Então, a gente primeiro conta quantos carbonos tem na cadeia principal, verifica se ele é qual que é o tipo de ligação entre os carbonos, e depois a gente
coloca o final, né, dos hidrocarbonetos é O. Então começa por um prefixo. Meu Deus, tô ouvindo ela 2 vezes. Também tô ouvindo. Alguém abriu. Tá dando eco. Acho que alguém tá sem fone. Alguém tá sem fone. Deve ser. Então a gente vai Tá com usar essa. fone imediatamente. A gente vai usar essa meu celular tá formulazinha aqui, descarregando e ó. agora? Uhum. Prefixo, mas... Liga ele no carregador. Ai, que carregador que não tem. Prefixos, infixo e sufixo. Então a gente vai usar esses 3 aqui. Vou mostrar para vocês. Então, os prefixos é a quantidade de carbonos. Como é que a gente vai usar? Quando tem um carbono na cadeia, a gente vai usar met. Quando tem 2 carbonos na cadeia principal, a gente vai usar et. 3 é prop, 4 é but. E aí eles pararam de inventar, né? Porque assim, os químicos foi desenvolvido mais ou menos lá na Alemanha. Eles pararam de inventar e começaram a usar os prefixos que já existiam, que eram os prefixos gregos, né? Pente, hexa, hepta. Tá se carregando longe do Wi-Fi. Eles adotaram a nomenclatura de prefixos grego. Então, quando o Brasil foi pentacampeão, foi tentar o hexacampeonato. Então, são 5 Triste. E agora a Olimpíada sem isso e aquilo? Bom, enfim, então, esses são os prefixos. E se o hidrocarboneto tiver uma ligação simples, o que vai no meio da palavra é an, uma dupla é em e uma tripla é in. Espera que eu já mostro para vocês. Ok. Ó. Então, esse composto aqui é o metano. Esse composto aqui, ele é o do gás natural. Ele é o composto do gás natural. Ele é composto de quantos carbonos na cadeia principal? 1. Então, um carbono começa com met. Entre os carbonos tem ligações simples ou duplas? Bom, só tem um, né? Bem simples. Simples. Eu sei contar, só não sou analfabeto. Então, quando é simples, a gente vai colocar an. E como é um hidrocarboneto formado de hidrogênios e carbono apenas, o final dele é O. Então, juntando met, an, O, vira o metano. Ah, entendi. Então, o metano, ele é aquele composto do gás natural. Um hidrocarboneto, um composto orgânico. Então, você deu nome aos bois. Tem esse outro aqui, ó. Quem que é esse outro? Primeiro, quantos carbonos ele tem? 4. 4 carbono. 4 carbono a gente fala que é... Opa! But. Isso tem que decorar, tem que lembrar. Ah, tá. Met, et, prop e but. Ok. As ligações entre os carbonos tem... É saturado ou insaturado? Saturada. Saturada, então a gente coloca o infixo an. E como é um hidrocarboneto, hidrocarboneto vai terminar com O. Então, quem que é o nome desse coleguinha? Butano. Butano. O butano, ele está presente no GLP, no gás de cozinha. Gás que é feito de petróleo, composto de propanos e butanos. Esse aqui, quem que é esse aqui? Quantos carbonos ele tem? 4. 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 5. Isso. Então, tem 5 carbonos, o prefixo é o quê?
Pente. Pente. Saturado ou insaturado? Saturada. Saturado. Então, no meio vai ser an. Isso é um hidrocarboneto, só composto de hidrogênio e carbonos. Então, o final vai terminar com O. Como é que é o nome desse boi aí? Pentano. Pentano. Deixa eu ver se tem mais exemplo. Esse aí. Ai, cadê a borrachinha? Quantos carbonos? 2. 2. Saturado ou insaturado? Insaturada. Insaturado. 2 é et. Insaturado, quando tem duas ligações, eu vou colocar en. E é um hidrocarboneto composto de hidrogênio e carbono, termina com O. Esse aí é o eteno. Eterno. Eteno. Eu acho que esse é o gás responsável pelo cheiro, pela maturação da banana. Mas deixa eu perguntar. Oi. Quando tem uma dupla, a gente na classificação da nomenclatura, a gente não tem que dizer onde está essa dupla? Sim, mas tinha 2 carbonos só. Ah, tá. Eu vou falar no próximo. Tá bom, obrigada. Aqui, ó. Aqui a gente tem quantos carbonos? 5. 5 carbonos. 5. Então vai começar com pente. Tem uma insaturação, não é? Aham. Então vai ter um en. E é um hidrocarboneto, vai terminar com O. Só que essa insaturação, a gente tem que indicar essa insaturação. Porque agora tem mais ligações entre os carbonos, né? Então a gente numera. 1, 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então a gente começa a numerar os carbonos da cadeia principal a partir mais próximo da insaturação. Então, quando a gente for dar nome para esse bicho, a gente tem que indicar onde que está a insaturação. Então, vai ficar pente. Onde que está a insaturação? No carbono 1. Eno. Em vez de começar a numerar, daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Na nomenclatura, a gente sempre vai usar o menor número quando aparece as esquisitices, né? No caso, a insaturação. A insaturação apareceu mais próximo do carbono 1, que é o menor número. Senão, ela apareceria no carbono 4, se viesse daqui para cá. Não. Se viesse daqui para cá, apareceria no carbono 4, mas se contar daqui para lá, ela aparece no carbono 1. Por isso que a gente vai numerar carbono 1. E a gente indica onde está a insaturação. Entendeu? Então, esse é o pente 1-eno. E esse aqui? Ai, Jesus, quanta coisa vou botar. Quantos carbonos ele tem? 2. 2. Tem uma tripla aí, não é? Ô, professora, Oi. ali do lado do excluir, que é para apagar, tem o limpar. O limpar limpa tudo na hora. Clear, né? Tá. Ah, legal. Valeu. Aprendendo. Ah, bacana. Então, aqui a gente tem esse composto, que ele tem 2 carbonos, é et. Tem uma tripla. Quando tem tripla, a gente coloca o infixo in. Gente. In. E como é um hidrocarboneto, vai terminar só com O. Esse é o etino. Então,
Gente. Na nomenclatura de compostos cíclicos, a gente coloca como, antes de começar a palavra, a gente vai colocar o ciclo na frente. Então, por exemplo, esse quadrado aqui é um composto orgânico e ele tem quantos carbonos? 4. 4. Então, cada extremidade, cada vértice é um... Pessoal, vamos respeitar a aula da Lilian, por favor, sem na tela, sem colocar a canetinha na tela, tá? Obrigada. É um composto orgânico que tem 4 carbonos e ele vai começar como? But, né? Quando tem 4 carbonos. Tem apenas ligações simples, certo? Esses riscos aqui são ligações simples, então vai ter A no meio e é um hidrocarboneto O. Só que na frente dele, como ele é uma cadeia fechada, a gente vai colocar ciclo na frente e um tracinho de hífen. É um ciclobutano. Da mesma forma, Professora, Oi. a gente só coloca o hífen em alguns? O hífen a gente só vai usar quando, por exemplo, aquele composto lá sei lá, hífen 2, hífen eno. Se não, aqui eu coloquei separado, mas não é separado. O nome certo desse aqui, ó, é ciclohífen butano, tudo junto. Então, o nome dele é esse daqui, tudo junto. A gente só vai colocar o hífen quando vai separar, quando vai mostrar indicações. Então, a indicação que ele é um ciclo, a indicação onde está a dupla, mais para frente a indicação onde está a ramificação. Sim, entendi. Entenderam? E assim, o outro também é um hexeno. Um hexano, ciclohexano. Ele é composto de 6 carbonos, então ele vai ser um ciclohexano. Cadê? E quando a gente tem cadeias ramificadas, a gente vai colocar o nome do penduricário, o nome da ramificação. Então, aqui a gente tem os principais radicais, né? Radical com carbono são os metil. Com 2, etil, propil, isopropil, e com 4, e assim por diante. Como é que a gente faz a nomenclatura de compostos ramificados? Então, aqui a gente tem a cadeia principal que está em laranja, amarelo, cadeia principal aqui, e os penduricários, as ramificações. Então, aqui a gente tem uma ramificação e aqui a gente tem outra ramificação. Então, a cadeia principal é composta de 6 carbonos e aí a gente começa a numerar a partir da dupla, né? A dupla está aqui, então a gente começa a numerar o mais próximo da dupla. Então, a dupla está no carbono. Cadê? São 6 carbonos, né? Um hexa, uma dupla no carbono 2, eno, e no começo da palavra a gente vai colocar como é que é? As ramificações. Então, a gente tem uma ramificação no carbono 4, que é um etil. Então, vamos lá. Não, no carbono 2 a gente tem um metil. E no carbono 4 a gente tem um etil. Então, o nome dessa criatura aí é isso tudo aqui. Caramba. Então, a gente primeiro nomeou a cadeia principal e na frente a gente vai colocar 2-metil, que aqui está no carbono 2. Está nesse carbono aqui.
E o etil, que é essa ramificação aqui, está no carbono 4. Então, a gente vai nomear isso aqui assim. Sempre contando a cadeia principal ela vai considerar as insaturações. Luiz, quanto tempo mais eu tenho? Já Já chegamos foi? aí. Já estourou o tempo, viu? Beleza, não, o restante é só exemplos. Então, vocês podem fazer os demais exemplos, que aí E aqui tem um exemplo para vocês procurarem o carbono quaternário. E aí vocês fazem como tarefinha de casa, depois vocês podem me mandar no grupo ou individual. Tudo bem? Sim. Beleza. Essa foi a aula de hoje, nomenclatura e classificação da cadeia principal e dos carbonos. Tá. Ô, Lilian, Oi. para a gente poder interagir na questão do Classroom, eu vou mostrar aqui a sua matéria e todo mundo já vai meio que ver um pouco também, né? Deixa eu colocar aqui a matéria de química e vou compartilhar a tela, tá? Aí você vai ter uma visualização também. Deixa eu ver aqui. Tá, então acho que eu vou compartilhar minha tela aqui agora, né? Deixa eu maximizar aqui o... Tá, aí deixa eu mover aqui para o tópico de química orgânica. Então, o que você pode fazer? Você pode incluir o seu tópico de aula. Aqui, a matéria já está criada, né? Ah, você até já colocou aqui, né? Já coloquei. Ah, então tá certo. Então, deixa eu só mostrar aqui, ó, pessoas, né? A gente tem o conto do cursinho, o Jonas pode colaborar também, né? E você, de professores, né? E tem o pessoal que já se matriculou através do código aqui, tá? E quem não fez isso ainda pode, os alunos têm a lista dos códigos de turma para também ser inserido aqui, tá? E aí vocês vão receber a notificação quando ela colocar algum outro material e tudo mais. Tá bom, gente? Luiz, Oi. vai pedir a palavra-chave ou vai gravar que nem fez com a do Henrique? Lilian, manda aí. Qual que é a sua palavra-chave, Lilian? A palavra-chave de hoje é confinamento. Nossa. Tá certo. Então anotarei. Vocês têm o link já, né, gente? Sim. Tá, qualquer coisa eu mando o link da chamada no WhatsApp também. Aí eu vou finalizar para poder cortar o vídeo aqui pra gente poder iniciar do Rafael, beleza? Então, só pra gente complementar o dia, a gente tem o do Rafael. Eu não tô com o link, não. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp, pode ser? Ah, beleza. Pode ser. Tá, vou mandar de novo, ou no chat, quando iniciar. Eu vou mandar nas duas plataformas aí. Aí o que a gente vai ter? Vai ter a do Rafael agora, e depois a gente vai ter a Juliana, a Ju e a Nayara, que vão falar sobre a forma de acesso à universidade, né? Que é a gente vai começar um ciclo de aulas baseado em questão de organização de estudos e vestibulares. Então, a primeira participação vai ser da Ju e da Nayara, né? São estudantes de engenharia e de medicina. Aí vamos falar sobre a forma de vestibulares e tudo mais, beleza? Então, vou finalizar aqui para a gente poder cortar o vídeo e iniciar a aula do Rafael já, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui, Lini, que eu tenho que requerer o controle da tela para poder encerrar a reunião. Ou você pode deixar também a reunião para voltar o controle para mim. Acho que já achei. Pronto, então eu já posso encerrar aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau.